Bom, gente, tinha falado na terça-feira, a gente começou a parte de treliças, né? Fazer análise estrutural de treliças, fiz alguns exemplos e apresentei o método dos nós. Para quem viu a aula, né? Para quem estava, vocês viram que é alguma coisa que não é muito complexo, né? A análise dos nós em si, mas que só é um pouco trabalhoso mesmo. Então, acho que para vocês verem e testarem, né, o método, eu vou passar hoje o exercício para vocês fazerem, que é o exercício prático número 5, que já tem o link de entrega lá no Moodle para vocês fazerem agora, tá? É basicamente vocês encontrarem os esforços nas barras, né? Lembra que o que a gente está fazendo agora em treliça nada mais é do que a gente encontrar os esforços internos, que nesse caso são elementos de barra, que só vão ter forças normais. E aí a gente fazia análise basicamente pelos nós, porque se a minha estrutura toda estava em equilíbrio, cada um dos nós também estava. E aí a gente ia considerar cada força dessas barras como sendo uma força concentrada na direção da barra, entrando ou saindo, dependendo do sinal. Lembra que a gente fez aquela convenção, né? Sendo força normal, tração é positivo, compressão é negativo. Então, as forças aí saindo do nó, elas seriam positivas, né? Pelo aquele efeito de ação e reação. E as de compressão entrando. Nos exercícios que a gente fez da aula passada, lembra que a gente, como está falando de equilíbrio no nó, ou equilíbrio de ponto material, a gente vai ter só as equações de força valendo para o nosso equilíbrio, né? Que vai ser soma na força horizontal e soma na força vertical. E com isso, né, a gente só conseguiria encontrar o resultado de duas incógnitas, que são as forças nas barras, quando a gente tivesse duas incógnitas para cada nó. Nos exercícios que a gente fez na aula passada, sempre tinha algum nó ali que a gente conseguia olhar direto para ele, encontrar, né, a partir dele, os esforços e vai caminhando na nossa treliça até encontrar todos os esforços que a gente quiser. Se a gente dá uma olhada aqui nesse problema que a gente tem uma treliça com 3, 4, 5, 6, 7 barras e ela está apoiada nos pontos A e C no solo. Então, o que a gente tem aqui é um apoio fixo e um apoio móvel do mesmo jeito que a gente já tinha visto antes. Então, num apoio fixo, a gente vai ter uma reação vertical e horizontal, e no apoio móvel, nesse caso aqui, só uma vertical. Então, se a gente olhar para esse problema, a princípio, do jeito que ele está, a gente não tem nenhum nó que só vão ter duas incógnitas. Por quê? Porque lá no nó A e no nó C, que são os do canto, por mais que a gente só tenha duas barras, a gente tem as reações de apoio, que também a gente não conhece. Porém, né, nos exercícios passados a gente não precisou, né, fazer nada disso, mas nesse caso aqui, uma forma da gente começar o problema é encontrando essas reações de apoio. Então, o que a gente vai fazer é considerar, do mesmo jeito que a gente fez aqueles problemas de pórtico ou problemas de viga. Lembra que esses esforços na barra são esforços internos, que só aparecem quando a gente desconecta ali, né, corta uma parte da estrutura. Então, se a gente olhar para ela fechada do jeito que ela está, ela vai se comportar como um corpo rígido. Então, ela vai ter que obedecer às equações de equilíbrio de força, horizontal e vertical, e também a equação de equilíbrio de momento, da mesma forma que a gente fazia para as vigas e pórticos lá no começo dos outros exercícios. Então, o que eu quero que vocês comecem a fazer aqui? Aliás, quero que vocês façam o exercício inteiro, mas como que vocês vão começar? Primeiro, vocês vão calcular essas reações de apoio, do apoio A e do apoio C, considerando a minha estrutura fechada, do jeito que ela está. Lembra que quando a gente faz a conta do cálculo dos momentos, pouco importa para a gente como é a estrutura. Basicamente, a gente tem que olhar o ponto nosso de referência do momento, provavelmente vocês vão fazer aí soma de momento em relação ao ponto A, e as forças que atuam externas, né, e as reações, e a sua posição em relação a esse ponto. Basicamente é isso, não importa muito como é a minha estrutura, eu só tenho que olhar para as forças que estão lá atuando. Então eu quero que vocês comecem por aí, calculando as reações no apoio A e no apoio C, e a partir daí começar a aplicar o método dos nós para encontrar
as forças normais das barras, tá bom? Vão começando, eu tenho os resultados, conforme vocês forem fazendo e tiverem dúvidas, vocês abre o áudio ou digita, que a gente vai esclarecendo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, se não, podem começar. Dá tempo de fazer esse exercício assim tranquilamente aqui no horário da aula, tá bom? Qualquer coisa vocês me chamam.
Professor, Oi. qual que é o valor das reações de apoio? Ó, dá 4,5 no apoio A e 5,5 no C. Certo, obrigado.
E aí, pessoal, como tá indo? Alguém já chegou a algum resultado? Quer conferir? NAB. Espera aí que eu vou... Deu 4,5 positivo. Deu certo? Mudou negativo também, professor. É o AB, né? Não é positivo. Vocês colocaram a força saindo do nó. Começou pelo A, né? Aí colocou a forcinha na horizontal para a direita, né? Saindo do nó. O NAB, você fala? É. Sim. A reação, ela deu para cima, certo? Certo. Então, pessoal, provavelmente, ó, deixa eu só passar para outra folha aqui. Mas você não soma com o NaE, a componente horizontal do NaE, aí passa para o outro lado, não fica negativo? Ó, peraí. Na verdade, assim, você vai fazer... Deixa eu só trocar aqui rapidinho. Bom, ó, pessoal, só apagar isso. Vocês estão fazendo nó A. Então, vocês estão com a reação aqui, que deu 4,5, certo? Aí considerou o NAB aqui, positivo, e o NAE aqui positivo também. Né? Isso daqui é para a gente chutar o inicial para tentar descobrir o valor. A gente faz aqui as componentes da NAE, e aí provavelmente vocês vão encontrar, se vocês fizerem soma de força na vertical igual a zero, vocês vão achar que essa componente aqui, né, ela vai ser negativa, muito provavelmente. Aí não pode esquecer que na hora que você for fazer a soma de força na horizontal, ou você substitui já o valor que você encontrou com o sinal trocado, ou deixa em função da variável mesmo. Faz assim, NAE vezes o cosseno de 45, e aí substitui o NAE pelo valor negativo que você encontrou aqui. Quando você fez soma de força vertical. Foi isso que vocês fizeram? Ah, não, eu esqueci do sinal negativo, por isso que deu errado. Obrigada. Nada. Deu certo aí, Eduardo? Peraí que eu não estou vendo aqui. Deu certo também, eu esqueci de colocar o sinal negativo também. É.
Professor, Oi. quanto deu os valores do NOE? Peraí. Ó, do NOE, AE deu 6,36 negativo, certo? Certo. ED deu 0,7 positivo Certo. e ED deu 5 negativo. Certinho, obrigado. Beleza?
Ô, professor, você sentiu o valor Oi. Qual? no E ali. Eu não entendi o que você perguntou. Você pode repetir o valor que você falou Ah, no tá. E? Que eu acho que o meu deu errado. Ó, deixa eu ver aqui. ED deu 5 negativo. EB deu 0,7 positivo. E AE deu 6,36 negativo. Não deu isso, não? Não, o meu deu diferente. Eu acho que é por causa do sinal. Será que não foi Você começou pelo A. Sim, aí o A tinha dado certo. Aí eu passei pro E usando o NAE, né? E como que você passou? Eu passei ele negativo, vamos para baixo. Peraí. Vou botar aqui o... Então aqui o nó ele deu negativo, né? Então você teria que colocar ele 6,36 assim. É isso que você fez? Não, eu coloquei ele apontado para outro lado. Então. Agora que eu entendi. Lembra que o negativo, né? Ele vai ser sempre entrando no nó. Entendi. Vou tentar fazer aqui de novo. Obrigado. Não. Professor, quanto que deu o NED? NED, peraí. ED deu 5 negativo. Beleza. Pessoal, eu só fiz um desenho aqui, pra vocês entenderem que tudo que a gente está calculando é essa força aqui na barra, né? Na barra aqui. Então, tipo, se ela está negativa, é como se estivesse ela entrando aqui na minha barrinha. Só que como a gente analisa o nó, a gente tem que fazer a reação dela, né? A força que a barra faz no nó. Então, por isso que ela fica ao contrário e entrando, né? E aqui no nó de baixo, né? Ela entrando e no de cima a mesma coisa. Então, sempre nesse efeito de ação e reação aqui nos parezinhos. Então, só para vocês ficarem atentos com isso.
Professor, Hum, então se o sinal é negativo, ela está em tração ou compressão? compressão. Compressão. Ó, olha aí a setinha na barra aí no desenho que eu fiz, como tá apertando a barra. E se está positivo, ela está tracionando. Isso, aí inverte todos esses sinais aí que eu fiz. Por isso que aí dá saindo do nó, né? Também, se você inverter os sinais aí. Você pode falar os resultados? Eu acho que eu acabei. Fala, peraí. Fazer o seguinte. Ó. Deu certo? Só o BC que eu errei. Vou ver o que eu errei aqui. Tá. Às vezes você fazer o BC, em vez de você ir caminhando aqui assim, você faz o C, que é mais fácil. Professor, eu refiz o ponto E, só que agora deu negativo o NEB. Mas ele é negativo. Ele tá aqui, ó, C de compressão. O 5 aqui, né? Ah, não, o 07 ali. NEB. Esse daqui. Isso. Ah, Eu coloquei na equação, tipo, coloquei ele sendo de 45, menos 4, mais 6,36, vezes sendo de 45 igual a 0. ó, peraí. Vou fazer o seguinte. Então, ó, o E ele vai estar assim. Esse daqui é o 6,36, né? O AE. O NAE. Aí você colocou o EB aqui. E o ED, certo? Bom, você vai fazer a componente da AE, que vai estar aqui, que é essa daqui. E você vai fazer também a componente da EB, que é essa que você está calculando aqui. Então, assim, por soma de força na horizontal, você não vai achar o resultado, né, primeiro. Então, você vai fazer aqui pela soma de força na vertical, que vai ser o AE seno de 45, menos o EB seno de 45 também, né? Sim, minha dúvida, na verdade, está no sinal, que tem que colocar o 4 também, não tem? Para achar vertical. Tem, tava olhando, tava faltando aqui. Aí, na hora de montar a equação, eu coloquei o 4 negativo e o 6,36 de 45 positivo, porque tá para equilíbrio de força, né? Ele vai ficar assim, ó. Você falou que você colocou o 4 negativo? Uhum. Então vai ser o... Peraí. O 6,36 vezes o seno de 45 é positivo, menos 4, menos o EB. Depende de onde você fez o ângulo, né? Mas vamos supor que ele está com a horizontal Ah, aí. não, pode deixar. Eu esqueci do NEB. Seria Esqueci que ele assim. tá apontando para baixo. É.
Certinho, obrigado. Beleza.
E aí, pessoal? Estão muito calados. Tá dando certo? Quem tá acabando? Ô, professor, se já tiver achado o resultado, precisa fazer em todos os pontos? Porque Não, não. não vai... Não Ah, precisa então tá não. certinho. Valeu, então, obrigado. Falou.
Boa, Felipe. Submete lá. E é isso. Só a NDB não bateu assim quanto? Tem que tomar cuidado só com as aproximações, né? Quanto que deu o seu? Tá. Vamos ver. Você fez vindo do nó C ou você fez vindo aí do A, E e depois o D? Como assim, Fábio? Vindo do nó seu, do nó D? Você calculou o nó A, o nó E e depois o D? Ou... Depois o C. Nó A, nó E, o C e depois o D. Ah, tá. Então, você já tinha o valor do ED e já tinha o valor do DC. Uhum. Né? Então, peraí. Eu vou colocar aqui. Então, ó. Você tem os 6 aqui. O 5 entrando, que é de compressão. E o 7,78 entrando também. E aí o que faltava você calcular era só esse daqui. Certo? Que é o DB. Isso. Aí, aqui na verdade você escolhe qualquer um dos dois, né? Soma de força horizontal e vertical você tem que até conferir. Eu Você fiz fez por qual? X. Por X? Tá. Então vamos colocar aqui, ó. Você vai ter essa componente da DB e aqui a componente da 7,78. Então, ó, vai ficar 5 menos o NDB cosseno de 45, né? Menos 7,78 cosseno de 45 também, né? Isso. E aí não deu. Não, eu acho que deve ter sido as casas decimais no final, porque, tipo, É muito pequeno, né? 7,78, eu coloquei 7,8. Ah, então é isso. Então tá bom. Mas pode Ó. deixar assim ou não? Não, pode sim. Deixa eu só fazer um negócio aqui. 5 dividido por... Você botou 7,8, né? Vezes cosseno de 45. Eu acho que você está esquecendo de dividir depois pelo cosseno de 45. Eu vou fazer aqui de novo. Ver se chega Porque mesmo com 7,8, ele dá certo. Dá certo assim, dá uma casinha decimal a mais. Acho que é esse cosseno de 45 que você está esquecendo de dividir no final. Eu vou tentar aqui de novo. Obrigada, Fábio. Olha.
Boa. Nesse daqui, como só faltava um, você podia até testar, conferir depois na soma vertical também, que era para dar certo também. Mas principalmente esses com seno, de 40, esses números quebrados, né? Então tem que relevar um pouquinho. Mas beleza, só submeter lá. Pode falar, Guilherme. O professor, também pode tirar a dúvida da lista? De uma vez? Pode. É que nela eu tive dúvida na primeira G com relação a referencial, para ver tipo, quando considerar positivo ou negativo. Tá, eu abri aqui. Na lista 2, né? Qual exercício? Isso, o primeiro é G. Nele, eu fui... Na hora que eu desenhei o exercício, eu tinha considerado o MA no sentido anti-horário como positivo, o RBA positivo para cima e o RHA positivo para a direita. Só que quando eu fui fazendo F2, deu praticamente todos o contrário. Alguma coisa a ver? Não. E no caso, o gráfico também ficou o contrário. O gráfico, os diagramas, no caso. Calma, você está falando aqui das reações. Aham. Então, o que você falou que deu o seu? O meu deu os mesmos valores, só que eu coloquei o momento fletou, o momento no ponto aí no sentido anti-horário, o RVA para cima e o RA para direita. Só que na hora que eu coloquei no F2 deu ao contrário. Aí eu não sei se eu entendi o referencial do F2. Meio travado nisso. É que eu acho que não é nem questão de referencial, não. Por exemplo, a força vertical e a horizontal muito provavelmente vai dar nesse sentido mesmo. Porque não tem muito o que fazer. O momento, provavelmente ele dá no sentido contrário aqui, ó. Então, não sei. Você calculou e deu esses sentidos, lá no F2 deu diferente. Estranho, não é para dar, não. Ó, aqui provavelmente a força vertical sua vai ter dado para cima igual a 40,55, certo? Certo? Foi isso mesmo, é que deu muito barulho na rua aqui. Tá, ó. Então essa daqui deu... Vou fazer assim, peraí. Deu 55. Esta daqui, ela vai dar 20, né? Nesse sentido aqui que tá. Agora, o momento... Opa. O meu deu menos 10. Oi? O meu tinha dado menos 210 no momento. No caso, seria no sentido... Isso, aí seria no sentido contrário, aí você trocaria. Só que eu travei foi aí, na hora de fazer as sessões, eu já não consegui fazer. Ele deu diferente do F2. Vamos fazer o seguinte, então, rapidinho. Gente, quem tiver dúvida aí do exercício, pode ir falando aí, tá? Vou abrir o F2 aqui rapidinho, eu vou fazer.
Eu estou fazendo aqui, tá? Oi, pode falar. Eu fiquei um pouco perdida na hora de fazer o gráfico desse esquema aí. No que, especificamente? Eu não sabia, tipo, eu coloquei no Ftua e eu comparei com o que eu tava pensando e aí eu não sabia como que ele colocava o que na cortante e na normal, sabe? Eu fiquei meio perdida na hora que eu fui tentar montar o gráfico. Tá, peraí. Eu já mostro. Vou colocar esse daqui, que aí já fica até de um exemplo para a gente discutir. Ó, vocês estão vendo a F2 aqui? E sim, né? Sim ou não? Comecei numa tela preta. Dá esse... Espera aí, rapidinho, então. Agora foi. Deixa eu colocar aqui. Ó. Então, ó, vim... Aqui é o resultado do F2, tá? 20 para a direita, né, que é o que a gente tinha falado. 55 para cima. E o momento de 210. Aqui no sentido horário, certo? Onde que você tinha visto no F2 que você falou que tinha dado ao contrário? Na verdade, o meu problema não foi na hora de montar, até aí tinha dado. Até aí tinha dado. Só que eu não consegui analisar as sessões para montar o diagrama. Ah, tá. Não, eu tinha entendido que esses valores aqui tinha dado errado do que você estava fazendo. Ah, não, até o equilíbrio de forças deu certo. Ah, tá. Aí daí para frente que deu problema. Tá. Assim, ó. A única diferença que a gente tem aqui desses exercícios para os outros é que agora a gente tem elemento na horizontal e na vertical. Então, assim, na horizontal é a mesma coisa que a gente já fez, tá? Não muda nada. As seções que a gente tem que analisar... Deixa eu voltar aqui no desenho. As seções que a gente tem que analisar vai ser... Bom, aqui o começo, né? Esse início e fim aqui do carregamento distribuído. A gente vai calcular um valor do momento, né? E o valor das outras forças. Aqui a quina e esse outro ponto aqui. E também aqui o apoio. Então, a única diferença, gente, é o seguinte. Quando meu elemento era horizontal, a força normal era horizontal e a cortante era vertical, certo? Fazia ali o corte, via que a normal dava na horizontal e a cortante na vertical. Mas a questão de convenção de sinal é sempre assim. Positivo, a normal é tracionando, negativo comprimindo. A cortante é positivo, ela gira no sentido horário. Então, essas convenções, tanto faz aí para o elemento se é vertical ou horizontal. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui, peraí. Voltar aqui no desenho. Então, vamos supor aqui, ó, que a gente vai analisar essa seção aqui, ó. Que está... Não, vamos fazer depois, que é melhor. Vou fazer aqui, ó. Está depois da força concentrada.
que eu vou ter é o seguinte. A barra aqui, né? Com o valor dos esforços. Então, aqui o 55, o 20 e o momento, certo? Aqui a força de 20. E aqui a seção. Bom, nessa seção a gente quer calcular força normal, força cortante e momento. Então, a normal agora, ela é aquela que sai da barra perpendicular à seção. É aquela na direção da barra mesmo. Ela era horizontal nos elementos horizontais e agora ela vai ser vertical. Então, essa daqui é a minha força. Achei onde que eu errei já. Oi? Foi aí que eu errei. Eu continuei, estava usando a normal como todos no eixo X. No caso, eu coloquei o 20. Não, então. Aí agora tem essa mudança, né, de uma coisa para outra. Agora entendi. Obrigado. A cortante, se ela é positiva, para ela girar aqui no sentido horário, ela tem que estar aqui, né? Assim, ó. Gira no sentido horário para a barra. Tá bom? E o momento, o que é usual assim, porque o momento, a convenção dele é traciona embaixo e em cima. Se a gente está no elemento vertical, a gente não tem embaixo e em cima, né? E assim, querendo ou não, o sinal fica uma coisa meio abstrata, digamos assim. Por quê? Porque a gente desenha o diagrama para o lado que ele está tracionando. Então, lá, nesses elementos aqui horizontais, eu fazia ele aqui, supondo um corte aqui, é aqui mesmo. Aqui, assim. Supondo um corte aqui, a gente fazia esse diagrama, esse momento que ele era um positivo, traciona na parte de baixo, então a gente desenhava aqui embaixo. O que talvez, para ter uma convenção aí nessa parte vertical, pode fazer sempre a parte de dentro da estrutura. Então, como se o momento positivo fosse esse aqui que tracionasse essa parte. Mas é só uma questão de você ficar atento no sentido que você considerou e o lado que está tracionando. Então, você pode colocar um momento aqui assim. E aí, você aplica as equações de equilíbrio, normalmente calcula os esforços. Então, gente, o que tem que tomar cuidado é que, por exemplo, nessa quina, onde tem essa transferência dos esforços, os valores, eles mantêm os mesmos. Acontece que o que é normal na barra horizontal, ela vira cortante. E o que é cortante vira normal. Então, tem essa troca aí dos valores, né, de um diagrama para o outro, tem essa correspondência dos valores, mas pode mudar sinal, né, sei lá, tem que fazer a análise direitinho. Tanto é que na aula lá que eu gravei, que era só sobre isso, eu fazia uma análise aqui bem da quina, né, que a gente via os esforços. Então, por exemplo, a normal aqui da barra horizontal, ela vai ser a cortante da barra vertical. Bom, a cortante, vou fazer ao contrário. A cortante da horizontal vai ser a normal da vertical. E o momento vai ser a única coisa que vai ter correspondência direta, né? Porque aqui um vai ter que cancelar o outro, né? Lembra que tudo isso daqui tem que estar satisfazendo aí as condições de equilíbrio, né? De força, né? Soma de força vertical, soma de força horizontal, soma de força vertical e soma de momento. Então, por isso tem essa correspondência, né? Aqui na quininha. Então, assim, esse é o detalhe que tem nesse tipo de problema de pórtico, né? É a diferença, tá bom? Mas, assim, né? Só para vocês verem e pensando um pouco nisso, mas isso vocês vão ver bastante em teoria, né? Isso é só mesmo um extra. Deu para entender? Deu sim, Fábio. Obrigada. Deu sim, agora acho que dá para fazer. Obrigado. Beleza, então, pessoal. Pessoal, então por hoje é isso, tá? Depois vocês terminam, não esqueçam da lista aí. E qualquer coisa vocês me avisam, tá bom?
Muito obrigado. Bom descanso aí para todos.